Meus caros, saiu aqui o resultado da Sebav, uma empresa que eu ando acompanhando bastante, muito por conta que eu sei que vocês gostam, têm carteira, então, naturalmente, como quem manda aqui no canal são vocês, eu vou trazer aqui para vocês um pouco dos dados relativos ao quarto trimestre de 2024 e o ano inteiro de 2024 da Sebav. Alguns indicadores foram melhores, outros nem tanto, mas eu vou trazer tudo isso aqui para vocês de forma bastante resumida para que a gente possa entender um pouco mais sobre a empresa. Mas antes, para você que não conhece, a Sebav é uma empresa que está relacionada com o mercado de alumínio. Ela tem como mercados endereçáveis a parte ali do Tetra Pak, né, aquela caixinha revestida com alumínio, a parte automotiva, de transportes, construção civil e bens de consumo ali, como uma bicicleta, uma geladeira e coisas assim do gênero estão incluídas aqui dentro, tá bom? Ou seja, você já sabe que é uma empresa que tem a própria bauxita, que ela consegue ali fazer a extração, ela leva isso para dentro ali da sua fábrica, consegue fazer todo o processo de manufatura, então ela consegue finalmente expedir ali o alumínio, mandar para fora, fazer com que as pessoas comprem o seu produto. E, melhor de tudo isso, é uma empresa praticamente ali autossuficiente de energia. Ela tem ali, se eu não me engano, são pelo menos mais de 10 usinas hidrelétricas ali que ela tem, claro, pequenas elas são, mas tem a capacidade ali suficiente para abastecer. Então ela tem uma usina hidrelétrica, na verdade, com 11 geradores, se eu não me engano, é esse o caso. Pois bem, ponto é que a empresa, em relação ao ano de 2024, trouxe para nós uma visão geral do mercado brasileiro, naturalmente onde ela está inserida. Ela fala que o ano foi relativamente bem por conta de alguns itens, como um aumento no poder de compra da população, ou seja, estamos falando aqui de uma certa maneira uma inflação, ou seja, porque as pessoas têm mais dinheiro na mão, e isso gera inflação. Além disso, eles tiveram expansão no financiamento imobiliário, coisa que aconteceu ali até mais ou menos agosto, setembro deste ano. Depois desses meses, nós tivemos uma derrocada muito grande, subida de juros, então essa expansão imobiliária para o crédito imobiliário acabou não ficando tão interessante assim, e fala, além de uma maior demanda por produtos em setores chaves, aqui como transporte, construção civil, embalagens e eletrodomésticos, que foi o que eu comecei falando para vocês a respeito do mercado endereçável da Sebav. Pois bem, além de tudo isso aqui, né, ela fala que o setor de transportes registrou um crescimento significativo e, a princípio, parece que foi o setor de transporte que conseguiu trazer o melhor resultado aqui para dentro da empresa, tendo que houve um aumento na produção de veículos na ordem de 18%. Então, considerando que a Sebav ela oferece o alumínio para você produzir algumas peças do carro, você tem então ali um mercado que teve ali uma evolução de quase 20%, bastante interessante. Agora, eu preciso trabalhar com vocês, já vou até trazer para o slide aqui, porque eu quero que vocês façam uma conta que ela parece simples, mas ela é fundamental de você compreender algumas coisas dentro da Sebav, né? A Sebav ela é uma empresa que ela tem alguns mecanismos que impactam no seu resultado e alguns deles não são propriamente atribuíveis à empresa e outros deles são. Então, só para a gente colocar mais ou menos o que eu estou querendo dizer, a Sebav ela teria, vamos dizer assim, como receita. Qual que seria a fórmula, né, para a gente calcular isso daqui? A gente teria o próprio volume de produção da empresa e agora isso que eu coloquei em verde, tá? Só para vocês saberem, é o que a empresa ela pode gerenciar. Ela tem a possibilidade de aumentar e diminuir volume, ela que manda isso. Agora, outros dois itens importantes que ela não controla. E aí você tem que multiplicar pelo valor do dólar e multiplicar também pelo valor da commodity, tá? Esses dois itens que eu coloquei em vermelho, eles são itens que a empresa não consegue ditar qual será o valor de nenhum desses. Então, esta parte aqui, eu quero que vocês, toda vez que olharem para uma subida ou uma descida de qualquer desses, não atribuam propriamente à empresa um resultado melhor ou um resultado pior. Onde vocês têm que ver? Volume. Só que o volume, ele vem junto com uma outra coisa. Eu vou ter que colocar como um asterisco, que seria o C
CPV, que é o custo por produto vendido. Por que que isso é importante? Porque quanto menor for o custo do produto que eu estou fabricando lá dentro, consequentemente sobra uma margem maior ali para mim. E isso é o que eu deveria buscar numa empresa eficiente. E a Sebave, já que ela está na parte máxima em termos de eficiência energética, ela deveria ser muito boa em CPV, coisa que talvez ela não seja tanto, e nós já vamos olhar um pouco mais aprofundadamente tudo isso, tá bom? Agora, por que que eu te falei sobre aquela fórmula, né, da receita? Porque eu quero que você perceba que lá em dezembro de 23 o dólar estava em 4,84 e em dezembro ficou em R$ 6,14, ou seja, esta evolução toda aqui, que com certeza dá mais do que 20%, fez com que a empresa tivesse um resultado muito melhor, não por conta de fatores atribuíveis à sua parte operacional, mas por conta de câmbio. Hoje, o câmbio na ordem ali dos seus mais ou menos 5,80, a gente já volta a ter um resultado não pior, né? Na verdade, continuará sendo um lucro, mas nós vamos perceber que vai haver uma redução em relação a este quarto trimestre em que o dólar estava muito alto. Não só isso, nós temos o LME, London Metal Exchange, ou seja, nós estamos falando exatamente aqui do valor da própria commodity, do valor do alumínio. Não foi melhor do que lá em setembro de 2024, né, 2.600, mas a commodity ficou muito bom aqui em 2.500 a tonelada do LME. Legal. Por que que eles ainda fazem a conversão para real, né? Porque se a gente já tem dólar, já tem o preço aqui, já seria fácil. Entretanto, quando você olha para a própria distribuição de receita, você tem a parte que é Brasil e você tem a parte que é exterior. A parte Brasil, ela corresponde a mais de 90% e, naturalmente, a parte de exterior, menos aqui de 10%. E por que que eles fazem essa conversão? Para a gente saber mais ou menos qual deveria ser o preço praticado neste momento aqui. E isso é importante, porque como nós vamos vender majoritariamente para o mercado interno, a gente tem que fazer a conjugação entre o valor da commodity vezes o dólar para a gente ter então o valor do nosso produto final. E aí você pega o volume por tonelada, naturalmente, multiplica por esse valor aqui em real e você tem a receita da empresa. É muito simples, ou se não for simples para você, fica tranquilo, porque aqui embaixo, no primeiro link da descrição, eu vou deixar meu e-book. E lá eu criei para vocês inúmeras coisas que vão poder permitir você entender mais sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa. E nesses itens eu te explico como que as coisas são construídas para que você consiga fazer este raciocínio inverso que eu estou te ensinando aqui, para você entender como chegar até a receita, como chegar até o EBITDA, lucro líquido, fluxo de caixa livre, todos os itens que nós vamos ver ainda neste vídeo, tá bom? Então, dando sequência, eu quero te mostrar ainda sobre o CPV, item muito importante dentro da análise, porque quanto menor for o custo, melhor para nós, e quanto maior for o custo, pior. Maravilha! Aqui no terceiro trimestre de 2024, o custo geral que a empresa tinha, e aí eu prefiro olhar para o cash cost, porque depreciação eu não gosto de olhar tanto, porque a depreciação não tem um efeito caixa, então eu gosto de olhar para este valor aqui. Olha só, lá no quarto trimestre de 23 estava quase 9, agora 9.600 e finalmente aqui estamos chegando a quase 10 mil reais por tonelada produzida. O que que isso mostra para a gente de forma muito clara? A gente pode fazer essa conta, ó, 11 mil seria o valor total, mas vou pegar só esses 10 que seria o cash cost. Como eu te mostrei, neste indicador aqui, ó, você poderia fazer da seguinte maneira, ó, o LME do Brasil final ficou em 15, tá bom? Esse no último trimestre. Só que o custo da produção ficou em 10, ou seja, vamos dizer assim, aproximadamente o meu lucro bruto, e aí eu quero que você saiba o que é lucro bruto, ficou na casa aqui dos seus 5. Claro, isso aqui é só um exemplo simples, né? Reduzindo aqui os números para a gente entender como é construída toda a DRE, para você entender como funciona esse tipo de empresa, tá bom? Bem, passando rapidamente, eu quero apenas que você perceba que é natural você ter
essa subida aqui de custos ano após ano, né? Isso é bastante natural, afinal de contas, você tem custos fixos ali, como por exemplo o aluguel que aumenta, você tem, por exemplo, a questão da própria alumina, da pasta nódica, isso aumenta, energia elétrica, apesar de ela ser autossuficiente, ela tem aqui um pouco de custo atrelado, outros custos variáveis, até mesmo como até mesmo dólar e algumas outras coisas relacionadas. Custo fixo ainda você pode colocar aqui o custo com pessoal, tá bom? O custo com pessoal. Então tem muita coisa que impacta aqui para você ter esse aumento ano após ano. Agora, só para a gente fazer uma conta bem rápida, né? Eu quero só ver quanto que aumentou ano contra ano. Para isso, eu precisaria pegar esses 8.998 e dividir pelo 9.991. Então, nós temos aqui um aumento de aproximadamente 10%. É um aumento bem significativo, né? Considerando que a empresa ela tem uma margem mais apertada, ela não consegue trabalhar tão bem assim, um aumento de 10% ano contra ano no custo do seu produto é bastante problemático. Isto é, considerando também que o LME, boa parte dele é influenciada pelo dólar e pelo próprio volume aqui em dólar, né? A cotação em dólar. E aí a gente chega a este valor aqui. Portanto, em um momento em que nós tivermos, por exemplo, um cash cost na casa de 10 e, por exemplo, um LME no Brasil custando 11, você tem aqui apenas R$1 de lucro, né? Então é complicadíssimo. Claro, R$1 mostrando apenas nessa conta, né? Mas, seguindo, eu quero mostrar alguns destaques, né? Porque a empresa, apesar de todos os pesares, ela teve aqui um ano bem melhor do que os anos anteriores, tá? No geral, ela mostra que o LME ficou 18% superior em relação ao ano passado. Ela teve uma pequena queda em volume de produção, 2% em relação também ao trimestre do ano passado. Um lucro bem superior, né? Uma receita bem superior de 20%. Agora, o que melhorou bem foi essa alavancagem, que saiu ali de 3,4 e ficou em 2,84. E nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Por fim, a empresa teve aqui um prejuízo de 56 milhões, face a um prejuízo de quase 600 milhões lá no ano passado, ou seja, uma redução de praticamente aqui em grandes números, 90%. Ou seja, só para a gente reduzir esse trimestre, se eu tivesse que dar uma nota para ele, ele seria uma nota 3, tá bom? 3 é uma nota boa para o resultado desse trimestre. Agora, para o ano eu já dou uma nota bem melhor. Para esse ano eu vou dar uma nota 6,5, tá bom? A empresa precisa melhorar muita coisa, precisa ficar um pouco mais sólida. Então tem muita coisa que ainda ela não conseguiu se provar para mim, mas, claro, essa é a minha opinião. Você pode discordar deixando aqui nos comentários, tá bom? Agora, vamos para uma parte que é um pouco mais extensa, mas fica bem mais simples de entender quando a gente para olhar apenas os pontos importantes, tá? Eu quero que você olhe para essa coluna aqui de 2024 e 2023. É sempre bom você olhar os anos fechados para que a gente consiga comparar as coisas, tá? Então, olha só, o volume de vendas ficou 10% superior, ou seja, a empresa ela pode crescer os seus custos também 10% na medida que você também produz mais. A ideia é a seguinte, né? O que está dentro do custo do valor do seu produto, né? A alumina, por exemplo, que é um item essencial para você produzir o alumínio. Se você aumentou o seu volume em 10%, mas o seu CPV também aumentou 10%, uma coisa é equivalente à outra. Porque se eu produzir 10% a mais e eu preciso de bens que vão necessariamente subir também esse mesmo valor, as coisas estão equilibradas. Por isso que eu quis fazer aquela conta com você lá atrás, para agora te mostrar isso aqui. Porque o custo do produto vendido subiu na exata medida que o volume também subiu. Legal. Agora, dando sequência, eu quero olhar aqui para algumas outras coisas, né? Como a parte da receita líquida, que subiu 11% ano contra ano. Muito bom. Agora, CPV. Esse subiu apenas 1%, pelo menos considerando aqui esse gráfico, né, que eles estão mostrando para a gente, né? O custo do produto vendido cresceu apenas 1%, diferente do que está naquele outro gráfico que eu mostrei para vocês aqui, ó, custo do produto do alumínio líquido, né? Então, enfim, cada um mostra de uma forma diferente. Uma outra coisa que também me soa meio estranho dentro desta companhia. Mas, enfim, não vou questionar muito este ponto. Agora, indo para outros itens que eu considero também importantes, eu gosto de olhar para a questão do lucro que a empresa deu neste ano, que foi de 531 milhões, ao passo que no ano passado ela deu quase R$1 bilhão de
prejuízo. Ou seja, essa diferença aqui, gente, ela é fundamental para a gente compreender alguns itens dessa companhia. Primeira coisa que eu acho que é interessante é você entender que é uma empresa que vai passar por altos e baixos em função da sua própria natureza cíclica de commodity. Então, ela não é uma empresa que eu recomendaria para nenhum iniciante, tá bom? Mas para a gente voltar para a apresentação, eu quero mostrar para vocês um outro item, né? Eu quero mostrar para vocês a parte do endividamento da empresa, quero mostrar algumas outras coisas como o próprio EBITDA, a margem EBITDA, que são itens importantes. Então, vamos lá. O EBITDA ajustado da companhia ficou em 1,3 bilhão e isso gerou uma margem EBITDA de 17%, ao passo que no ano anterior essa margem ficou em 4%, ou seja, nós tivemos um aumento significativo na margem EBITDA, muito por conta, a meu ver, de fatores que não estão tão correlacionados com a sua própria capacidade operacional. Afinal de contas, nós vimos o volume aumentou em 10%, ao passo que a margem subiu 17%, muito por conta ali de dólar e muito por conta de um LME muito mais alto do que estava sendo praticado anteriormente, e isso fez com que os preços subissem e o lucro da empresa de igual maneira, tá bom? Por fim, eu quero analisar ainda nessa parte financeira com vocês a parte do fluxo de caixa livre da empresa. Ou seja, eu quero mostrar para vocês o que a empresa ela gerou ou ela diminuiu de dinheiro no caixa que ela tem para a gente poder enxergar o que ela pode fazer com esse dinheiro. Porque quando a empresa ela tem um fluxo de caixa positivo, ela pode pagar dividendos, ela pode fazer recompra de ações de forma saudável. Por que que isso é importante? Porque quando a empresa não faz isso de forma saudável, ela pega dívida para te pagar dividendo, ela pega dívida para fazer recompra de ações, isso não é nem um pouco bom, tá bom? Isso não é nada bom. Nesse caso aqui, a empresa ela teve um fluxo de caixa operacional na ordem de 266 milhões de reais. Ela fez ali alguns itens financeiros, né, como 106 milhões, e ela fez alguns outros investimentos de 238, gerando para ela um fluxo de caixa livre de 410. Pelo menos isto com base na conta dela. Por quê? Eu acho estranho essa parte de investimento estar positiva. Entretanto, eu não fui conferir o porquê disso, então depois, para o vídeo não ficar tão extenso, deixa aqui embaixo se você foi verificar o porquê que esse fluxo de caixa de investimentos ficou positivo, que não é nada normal, tá bom? Dando sequência, para falar agora da parte do endividamento, eu quero que vocês percebam isso daqui. A dívida líquida da empresa está hoje em 3,9 bilhões. Ela estava antes em quase 3,4, aí eu vou colocar esses dados aqui para vocês porque isso é importante, e ela estava aqui em 2,3, tá bom? 2,3. O que acontece? A dívida líquida sobre EBITDA lá em dezembro de 23 estava em 7,7 vezes. E hoje essa dívida ela subiu, mas a dívida líquida EBITDA caiu muito. Por que disso? Porque esta parte aqui de cima é o que a gente chama de numerador da conta, e aqui embaixo nós vamos ter o denominador. E o que acontece? O EBITDA da empresa neste ano de 2024 ficou em 1,4 praticamente, vai. E no ano de 2024, na parte aqui do terceiro trimestre, ficou em 996 milhões e lá no ano passado, em dezembro de 2023, ficou em 306 milhões, aqui é em bi. Ou seja, como o denominador subiu bastante, a relação de dívida líquida e EBITDA caiu bastante. Portanto, não é a dívida que reduziu, gente, a dívida aumentou. Entretanto, a empresa supostamente está gerando mais caixa, ela está conseguindo gerar maior resultado para trazer para dentro da companhia, para fazer frente ao pagamento de toda essa dívida. Muito legal? Agora, para a gente ainda falar um pouco dessa questão de cronograma de amortização de dívida, eu gosto muito de olhar isso daqui, para que a gente perceba que 2025 e 2026 vão ser anos de respiro para a companhia, para que só então ela comece a pagar essas dívidas mais fortes. Portanto, nesses 2 anos aqui, o que eu quero ver? Eu quero ver dividendos? Não, não quero ver dividendos. Eu quero ver recompra de ação? Também não quero. Eu quero ver a empresa fazer caixa, é isso que eu quero que ela faça, caixa, somente isso para que ela consiga fazer frente a toda essa dívida que ela tem para pagar daqui em diante, tá bom? Agora, outras
coisas que eu trouxe para vocês, essas eu vou passar mais rapidamente, porque isso aqui eu tratei em um outro vídeo e logo já vou te recomendar, que eu falei um pouco aqui sobre o CEBAV Day, falei um pouco aqui sobre o crescimento que ela quer, a sinergia, aumentar a produção de alumínio, falei sobre outros tantos itens muito importantes para a companhia, falei aqui da parte da evolução estratégica, o que ela pretende fazer, onde que ela quer investir, o que ela quer fazer, se ela quer se tornar mais ou menos competitiva no mercado, e ainda falei sobre o pipeline de projetos que ela tem para alguns ficarem prontos em 2025, alguns só lá em 2029, e tudo isso eu falei de forma muito mais calma para você num outro vídeo. E claro, por fim, eu ainda falei sobre toda a questão relacionada a dividendos da empresa. Então, para que você não saia desse vídeo sem ter toda a compreensão a respeito da CEBAV, eu vou te deixar esse outro daqui para que você possa entender toda essa parte final que eu te falei com muito mais calma, para que então você decida de forma consciente se essa é uma boa ou uma má empresa para você investir. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!